Olá, meus amigos, vamos encerrar a lição número 6. Hoje é a parte de sexta-feira, falando sobre o resumo da lição. Que nação há tão grande como essa nação? Esse foi o título da lição e que mostrou que Deus tinha planos maravilhosos para a nação de Israel, tão somente se eles obedecessem os estatutos, os preceitos, os juízos e os mandamentos do Senhor. Por isso, nós vamos encerrar o estudo da semana com a certeza de que Deus tem grandiosos planos para todos nós. Nós que servimos a Deus nesse tempo e que podemos nos considerar como o Israel espiritual, herdeiro das promessas da nova aliança, promessa que Jesus fez na cruz do Calvário através do seu sacrifício. E assim como o povo de Israel obteve no passado as bênçãos da promessa dadas a Abraão, depois as promessas dadas no Monte Sinai, hoje nós podemos obter as mesmas promessas que Deus nos deu e nos fez através da nova aliança com Jesus no Calvário. Promessas essas como presença do Espírito Santo na vida, promessas como o dom de falar da sua palavra, o Evangelho, promessas como, por exemplo, o dom da vida eterna. São promessas que Deus prometeu aos seus filhos, promessas da nova aliança e, sobretudo, herdeiros das promessas por causa de Abraão. O apóstolo Paulo diz que a todos quanto receberam Jesus se tornaram filhos da promessa, herdeiros segundo o padrão eterno do Senhor nosso Deus. Por isso, nossa tarefa hoje é nos prepararmos para os eventos finais e que, logicamente, nós temos que dar um testemunho de que somos um povo que o Senhor Deus tem confiança e que Deus, assim, nos colocou em mãos os elementos proféticos para que nós possamos anunciar a sua segunda vinda e principalmente as 3 mensagens angélicas. Primeira mensagem angélica, temei a Deus e dai-lhe glória. Segunda mensagem angélica, caiu a grande Babilônia. Terceira mensagem angélica, se alguém receber o número da besta na mão ou na fronte, sofrerá o tormento eterno. Essas são as 3 mensagens angélicas de forma resumida. Deus nos deu elementos proféticos para que entendamos essas 3 mensagens e falemos disso ao mundo. Por isso, estamos hoje diante da primeira mensagem, mostrar que Deus é um Deus poderoso. E era essa a tarefa do povo de Israel. Que nação há tão grande como essa? Seria, assim, a exclamação dos povos em redor, ao verem o povo de Israel ali no limiar da terra prometida. E Deus disse a eles que não era por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. Zacarias 4, verso 6. As pessoas que estavam diante da terra de Canaã eram pessoas que, na época, 40 anos atrás, antes, as pessoas que estavam diante da terra duvidaram de Deus, foram incrédulos, foram soberbos, teimosos, afrontaram Deus, tentaram matar Moisés e Arão, Josué e Calebe, e Deus disse, vocês vão ficar peregrinando nesse deserto 40 anos, até que todos morram. Números capítulo 1, verso 26, diz que havia em Israel 605 mil pessoas e 330. 605.330 pessoas, homens de 20 anos para cima. Isso quer dizer que durante os 40 anos, esses 605 mil pessoas morreram no deserto. E agora, o povo que estava diante da terra prometida era um povo aparentemente jovem, talvez 40 anos, 42, 45 anos no máximo, exceto Josué e Calebe e os levitas que ficaram ali para entrar na terra prometida. Porém, Deus disse, vocês não vão conquistar essa terra com violência, nem com armas, será pelo meu Espírito, e o povo tinha que crer nisso. Por isso que Moisés, diante do povo, falou dos estatutos do juiz e disse, olha, se vocês quiserem, vocês poderão ter todas as facilidades se Deus estiver com vocês. Por isso que Deus deseja que o seu povo hoje seja uma representação do seu poder na vida. Existe a experiência do carvalho. Quando os botânicos e os cientistas do clima querem verificar uma região para ver como é o clima naquela região, a primeira coisa que eles fazem é procurar uma árvore chamada carvalho. O carvalho é a árvore mais robusta da natureza e pelo carvalho, pela aparência dele, os cientistas e os botânicos conseguem saber que tipo de clima tem naquele local.
Se for assim, um clima que tenha muita tempestade, um local, uma região que tenha tempestades e vendavais, o carvalho mostra uma aparência musculosa, porque ele se finca na terra, como se quisesse lutar contra o vendaval e a tempestade. E então, os cientistas, os botânicos examinam a aparência do carvalho. Geralmente o carvalho, quando enfrenta tempestade, ele vai assim, adquirindo uma aparência musculosa com o passar do tempo. E isso mostra que aquela região tem muita tempestade. Quando vem grandiosos vendavais, a maioria das árvores são arrancadas, mas o carvalho permanece. Isso é uma experiência que deve nos salientar aqui, que Deus também quer que nós possamos enxergar isso. O povo de Israel deveria ser um povo que enfrentar tempestades e muitas situações adversas, mas eles tinham que confiar no Senhor para permanecer firme, tinha que se agarrar em Deus, a rocha, para que eles pudessem permanecer firmes. Então, todas as nações iriam olhar para a nação de Israel e iriam dizer: que grande nação é essa? É uma nação que tem o Deus forte e poderoso, é uma nação que tem estatutos e juízos perfeitos. Por isso, eles são uma nação poderosa. Deus quer que hoje nós sejamos como o carvalho, nós possamos enfrentar todas as lutas, não como uma ameaça, mas como um desafio à nossa fé. De maneira que as pessoas poderão olhar para a nossa vida e poderão dizer: essas pessoas estão agarradas firmemente no Senhor. Por isso, Ellen White escreveu no livro com os conselhos sobre regime alimentar, na página 37, o seguinte: a religião que vem de Deus é a única que a ele conduz. A religião que vem de Deus é a única que a ele conduz. Para podermos servi-lo como convém, importa nascer do divino Espírito. Seremos então induzidos à vigilância, tendo purificado o coração e renovado o entendimento e obtido graça para conhecer e amar a Deus. Isso nos tornará dispostos e fortes para obedecer a todos os reclamos divinos. Precisamos nascer do divino Espírito. Por isso que Zacarias 4, verso 6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. No estudo dessa semana, nós aprendemos que os estatutos e os juízos, a lei de Deus, não podem ser acrescidos nem diminuídos, porque foram situações, ordenanças dadas por Deus. Foi por isso que o povo de Israel, ao diminuir os preceitos divinos, eles se enveredaram na idolatria em Baal-Peor. E eles então participaram das danças, das comilanças e das bebidas, e logo então perderam o domínio próprio e assim foram levados à idolatria. E isso ofendeu demais ao Senhor Deus. Diminuíram os preceitos divinos. Quando acrescentamos coisas aos preceitos divinos, também podemos cair no pecado, como os fariseus no tempo de Jesus. Eles estavam em grande pecado. E Jesus disse: vocês são uma raça de víbora. Jesus disse: vocês são iguais a sepulturas pintadas. Por fora é bonito, mas por dentro é pura podridão. Porque acrescentaram aos preceitos divinos algumas coisas. A lição diz que Deus disse para o povo através de Moisés: nada acrescentareis aos meus estatutos e aos meus juízos, nem diminuireis nada, para que vocês não sofram as consequências. O conselho de Deus é: sejam fiéis ao Senhor e tereis longa vida. E com isso aprendemos que se escolhermos estar ao lado de Deus, Ele vai impedir que o pecado vença a nossa vida. Houve um homem chamado Samuel Chadwick. Ele era diretor de um instituto que ensinava jovens a pregar. Pois uma noite, um jovem se apresentou no escritório dele e disse assim para aquele diretor daquele instituto: diretor, eu quero dizer ao senhor que eu preciso de sua permissão. Para o que? Disse Samuel Chadwick. Eu preciso fumar. O diretor Samuel disse: mas aqui é proibido fumar, você sabe das regras, da lei desse instituto. Eu sei, diretor, mas olha, eu já tenho tentado parar de fumar há muito tempo e não consigo. De maneira que eu preciso que o senhor me permita fumar, porque se eu não fumar, eu vou morrer. O diretor disse: quer dizer que se o senhor não fumar, o senhor vai morrer? Então sente-se aí, homem, e eu quero ver o senhor morrer. E disse para ele assim: um homem que se deixa vencer pelo vício, a ponto de achar que se abandoná-lo vai morrer, merece realmente morrer. E o homem se assentou e o diretor Samuel Chadwick disse: vamos falar com Deus sobre o seu problema. Se ajoelharam e o diretor Samuel Chadwick orou,
sobre aquele rapaz e pediu que Deus representasse, que Deus glorificasse aquela vida através da sua presença. Quando terminar a oração, o moço já não tinha mais vontade de fumar e nunca mais tocou em um cigarro qualquer e jogou o maço fora ali mesmo diante do professor Samuel Chadwick. Confiar em Deus. Esse é o grande segredo para se conquistar as grandes coisas da vida, tanto no lado material como no lado espiritual. Moisés ensinou o povo que se eles fossem obedientes, isso significava que eles se tornariam uma grande nação. Se eles assim, segurassem nas mãos divinas, eles iriam conquistar todas as terras que eles gostariam de conquistar. Disse, inclusive, que a prática dos mandamentos do Senhor era isso que os tornaria um povo sábio e um povo entendido. Hoje Deus nos oferece também a mesma promessa, para que nós possamos ser obedientes aos seus mandamentos, para que possamos, assim, aos olhos de Deus, assim, termos a nossa vida pautada e cuidada pelos mandamentos do Senhor. As pessoas muitas vezes pensam que os mandamentos de Deus não devem ser mais guardados, mas não é essa a verdade. A Bíblia diz, Jesus disse, os meus mandamentos não passarão, nem um i ou um tio da lei passará, até que tudo se cumpra. Então, para que nós possamos ter crescimento espiritual, para que nós possamos, então, esperar a volta de Jesus, nós temos que confiar no Senhor, nosso Deus, de forma plena. Alguns cientistas e botânicos estavam na Suécia e procurando flores raras. De repente, um dos cientistas olhou com um binóculo e viu uma planta rara de grande valor. Estava numa saliência de uma rocha. E ele então olhou e disse, é impossível a gente chegar até lá. Temos que dar a volta por cima. E ao chegarem lá em cima, olharam o precipício de mais de 30 metros, onde a flor estava lá embaixo. E ele disse, alguém tem que descer. Mas ninguém se aventurou a descer. O menino que estava por perto, ele disse, olha, eu posso descer. E então um dos cientistas disse, menino, você desceria ali embaixo e nós lhe pagaríamos uma boa quantia, tipo assim, $1000 para você descer e pegar aquela planta para nós. O menino disse, um momentinho só. Desceu alguns metros à encosta da montanha e logo ele voltou com um homem de cabelos grisalhos. Disse para o cientista, eu posso descer lá embaixo e pegar a flor, se este homem segurar a corda. Ele é o meu pai. Nele eu tenho confiança. O pai segurou a corda, o menino desceu, colheu a flor rara e trouxe de volta para o cientista. Deus quer segurar as cordas da nossa vida, para que nós possamos ser uma grande nação cristã, uma grande igreja, assim, pessoas maravilhosas, cuidadas pelo Senhor, que tem a vida segura pelas mãos do nosso amoroso Pai. Que haja uma bênção para o nosso coração. Que a lição dessa semana possa nos dar uma perspectiva daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Fica com Deus, tenha um sábado feliz, abençoado na presença do Senhor. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição dessa semana. Aprendemos muito sobre o povo de Israel, que deveria ser uma grande nação, obedecendo os teus preceitos, os teus mandamentos. Vimos o caso de Baal Peor, como eles pecaram, afrontaram o Senhor, porque diminuíram os teus preceitos. Deus amado, nos ajuda a andar de forma plena, guiado pelo Espírito Santo. Nos dê um sábado feliz, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, que haja uma bênção para você e para a sua comunhão na igreja nesse sábado. E que tenha uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor. Fica com Deus.